A quarta-feira com tantas notícias importantes, mas tantas. Para começar, o novo debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo foi marcado mais uma vez por bate-boca e ataques. O ápice do conflito foi entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, quando o empresário levantou uma carteira de trabalho em provocação ao psolista, que reagiu dando tapas na mão dele e tentando tomar o documento. Ricardo Nunes, a deputada federal Tabata Amaral, Marina Helena e também o apresentador e jornalista José Luiz da Atena também trocaram farpas. Além disso, a análise é de que as propostas para a capital paulista ficaram em segundo plano. Vamos girar com os nossos comentaristas, começar com o Roberto Mota no Rio de Janeiro, sempre acompanhando essas movimentações também aqui com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você, já tratamos disso em uma outra ocasião, mas os debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo têm se tornado manchetes, não pelo debate de ideias, pelas propostas, mas sim por essas brigas, gritarias, confusões que a gente precisa considerar. Difícil para o eleitor escolher um candidato pelos debates, né? Cada dia mais difícil, Caniato, cada dia mais difícil, eu sempre digo isso aqui. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas de bancada, boa noite para a nossa querida audiência. Eu sempre digo que são injustas as críticas ao eleitor. Muita gente diz, o eleitor brasileiro não sabe escolher, o brasileiro vota mal, olha só os políticos que a gente tem. Na verdade, esse processo é ao contrário. Os políticos, principalmente os políticos profissionais, eles dominaram o processo eleitoral. Pensem bem. Quem é que faz as regras do processo eleitoral? Os políticos que estão no poder e que amanhã, de uma forma ou de outra, vão querer continuar no poder. Então, nós jogamos o jogo feito de acordo com as vontades deles. Como eu sempre digo também, o cardápio de uma eleição não é feito pelo eleitor. Você recebe lá um cardápio com 5 ou 6 opções e você tem que escolher daqueles qual você acha que é o mais capacitado para gerenciar a cidade de São Paulo. Não, mas eu acho que o mais capacitado é o meu vizinho, aqui ele é muito melhor. Não, mas o seu vizinho não está participando da eleição. Você tem que escolher desse menu. Tendo feito todas essas considerações, eu preciso acrescentar que uma carteira de trabalho assusta mesmo muita gente. É surpreendente o número de pessoas envolvidas no jogo político, disputando a eleição, que nunca tiveram um trabalho de verdade, que nunca tiveram que chegar em algum lugar às 7, 8 horas da manhã, que nunca fecharam o caixa de um restaurante, que nunca serviram uma mesa, que nunca tiveram que fazer a limpeza de um local, que nunca tiveram que programar um software. Eles, a sua vida inteira, sempre dependeram de eleições, de cargos, de indicações de amigos para se sustentar. E aí você pergunta, como é que essas pessoas vão ter condições de gerenciar uma cidade? É isso, girando com os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, que certamente acompanhou esse debate, vai trazer suas reflexões, sua análise. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ataques, bate-boca, teve até um tapa, né? Tudo isso acabou ganhando as manchetes, muito destaque nos portais de notícias. Agora, o debate de ideias acabou ficando em segundo plano, né, Dávila? É lamentável, nós estamos falando da maior cidade do país, onde o eleitor espera um debate de alto nível, onde há discussões de propostas para os problemas reais da cidade brasileira. Temos enormes problemas a enfrentar na saúde, na educação, no transporte público, no saneamento básico. E olha, o formato do debate foi muito bom, as perguntas feitas foram ótimas, mas se tornou um ringue de bate-boca e de posicionamento, cada um querendo defender a sua posição, a sua postura em relação ao outro, sempre mostrando contraste de visão, de ideologia, mas não a discussão de propostas. Então eu sugiro que nos próximos debates, já que esse bate-boca, que não ajuda nada ao eleitor, se educar e poder julgar com critério qual é o melhor candidato que ele possa votar, que uma vez a pergunta feita e não respondida deveria cortar o microfone dos candidatos.
É o único jeito, porque se não cortar, não adianta fazer boas perguntas para se discutir as propostas da cidade, que a resposta vai ser sempre essa história desse ringue que está acontecendo, esse mau gosto, essas palavras de baixo calão, que na verdade mostram que se a melhor cidade do país tem esses tipos para oferecer como candidato, imagine outras cidades. Então eu entendo que se não houver uma disciplina melhor dos organizadores dos debates, o eleitor vai se chatear rapidamente com esse bate-boca desnecessário, cujo único objetivo é tentar ganhar atração em redes sociais. Não se pode transformar a eleição de São Paulo num palco de demagogia, de populismo e de ausência de propostas. Pois é, diferentemente do outro debate da semana passada, que nós até analisamos aqui, que foi realizado em uma emissora de TV, enfim, com todo aquele aparato de uma transmissão televisiva, dessa vez o debate aconteceu no Teatro da FAAP, uma universidade aqui em São Paulo, mas com o apoio de um jornal e também de um portal de notícias. O Cristiano Beraldo está com a gente ou ainda não? Tá, então eu vou voltar com o Roberto Mota. Mota, para além do debate, é preciso também olhar para o eleitor que muitas vezes se aproveita de um encontro como esse, de um debate, de uma sabatina, para muitas vezes elencar características do candidato A, B ou C. Isso pode ajudar ou não. Você entende que de uns tempos para cá os debates acabam contribuindo muito pouco para que o eleitor indeciso tome sua decisão? E o que você sugere para essas pessoas? Quais são as ferramentas que elas têm para pesquisarem se o candidato A, B ou C atendem à sua necessidade, tem a ver com a sua formação e defendem as ideias que ela também? Há várias abordagens possíveis aí, Caniato. Eu vou dizer aquela que eu gosto. É procurar a história do candidato. Qual foi a vida que esse candidato levou até hoje? O que ele fez na vida dele de útil, de benéfico para ele, para a família dele, para os que o cercam e para a sociedade? Porque ninguém que levou uma vida inútil até hoje, ou até fazendo coisas prejudiciais à sociedade, essa pessoa não vai se transformar porque foi eleito para alguma coisa e passar a ser uma pessoa diferente. Então, eu acho que esse é o principal guia para o eleitor. Esqueça o sorrisinho bonito, esqueça a voz mansa, esqueça as promessas de que daqui para frente tudo vai ser diferente. Olhe a história de vida do candidato. Se o candidato tiver facilidade de comunicação, melhor ainda. Se ele for uma pessoa agradável, ótimo, mas olhe a vida dele. Olhe a coerência entre as coisas que ele diz agora e as coisas que ele fez no passado. E aí se pergunte, será que essa pessoa me inspira confiança suficiente para ser meu sócio no negócio? Será que eu emprestaria dinheiro para essa pessoa? Será que eu deixaria minha casa ser cuidada durante o mês enquanto eu viajo? Será que eu deixaria essa pessoa lá cuidando da minha casa para quando eu voltar ele devolver a minha casa em boas condições? Isso é disso que se trata a eleição. Acima de tudo, é um voto de confiança que você dá em alguém. É muito mais importante do que você dar a chave da sua casa. Você está dando a chave da cidade onde você mora. Eu acho que o caminho é esse. Cristiano Beraldo também com a gente, trazer suas análises sobre esse debate que aconteceu no teatro, no auditório da Fundação Armando Álvares Penteado, com o apoio de um grande jornal e também um portal de notícias. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Diferentemente do debate realizado em uma emissora de TV na semana passada, teve o acréscimo da candidata do Novo. Enfim, quais são os aspectos que a gente precisa analisar em relação a esse segundo debate, mais uma vez marcado por trocas de acusações, farpas, enfim, algumas cenas que passam longe daquilo que a gente esperava ver. Neto, a discussão correta é uma discussão que ela é chata, ela não tem muito apelo ao público, mas ela é necessária. Boa noite a você, ao Dávila,
ao Mota e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Neto, quando você tem um debate, o propósito é justamente dar a oportunidade para que os candidatos discutam as suas propostas e que fique evidente para o eleitor qual deles oferece o melhor caminho para a cidade. No caso, a gente está falando da cidade mais importante da América Latina. São Paulo tem uma relevância econômica, estratégica muito grande. Ela acomoda milhares de empresas multinacionais, ela traz talentos do mundo inteiro. Aqui são produzidos e podem ser produzidos muito conhecimento que são úteis não só para o Brasil, mas também para o mundo. O prefeito de São Paulo tem a responsabilidade de transformar a cidade, que está muito mal, numa cidade mais dinâmica, mais bem estruturada, mais ampla, mais agradável, onde as pessoas do mundo inteiro possam visitar São Paulo, se sentirem seguras, se movimentarem de uma forma razoável, coisa que não acontece hoje, que possam andar pelas ruas e constatarem que a cidade está organizada, que há um planejamento em curso, que as autoridades de segurança são respeitadas, têm condição de fazer um bom trabalho, que passam essa sensação de segurança para a população, que a prefeitura está preocupada em formar mão de obra capacitada para justamente aproveitar as oportunidades que essas multinacionais e também empresas brasileiras oferecem à população de São Paulo. Só que a gente se depara com a realidade. O que a gente viu hoje é um debate absolutamente raso do ponto de vista de ideias, se servindo ao propósito de gerar conteúdo para redes sociais. Foi exatamente isso. E isso combinado com um momento em que boa parte do eleitorado também não está muito afim dessas discussões muito profundas. Ele não está muito afim de discutir a tecnologia que países avançados usam, por exemplo, para fazer uma coisa simples, que é o sistema de semáforos funcionar com eficiência. As pessoas, infelizmente, elas não estão fazendo uma conexão muito clara entre as más políticas executadas na cidade de São Paulo com a sua própria vida. Uma pessoa que fica, às vezes, 3, 4 horas presa no trânsito todos os dias, ela, infelizmente, no Brasil não está tendo a consciência do quanto isso faz mal a ela, faz mal à sua convivência familiar, faz mal ao tempo que ela poderia estar usando para ter uma formação, melhorar a sua condição acadêmica, estudar mais sobre o seu trabalho, enfim, fazer exercício, fazer qualquer coisa, ficar com os filhos, fazer nada, assistir televisão, qualquer coisa é melhor do que ficar no trânsito. Mas aí as pessoas passam, por exemplo, na curva que tem ali embaixo da ponte Eusébio Matoso, na Marginal Pinheiros, uma curva de 60 km por hora no meio da cidade de São Paulo, numa via extremamente movimentada, que vem ali a 90, naquela curva é 60. E adivinha, tem lá um monte de radar para multar todo mundo que não passa 60. Ninguém se pergunta por que raios aquela curva é de 60 por hora? Ninguém cobra a prefeitura de que aquela curva não pode ser 60 por hora, que o fluxo tem que vir todo a 90 e que se a curva está mal projetada, tem que se corrigir o projeto da curva. Então, uma coisa tão simples que afeta a vida das pessoas se torna absolutamente secundário diante de uma lacrada de rede social. Qual é a notícia? A notícia não é a ideia, a notícia não é o debate, a notícia é 1 milhão de likes, não sei quantos milhões de visualizações num videozinho de 5 segundos de uma lacradinha. Então, assim, infelizmente, Caniato, a gente está vendo uma eleição que provavelmente não acabará escolhendo o melhor candidato para conduzir São Paulo diante de tantos desafios. A gente está vendo uma eleição onde o eleitor vai votar como votou no passado no Rio de Janeiro no Macaco Tião e votou em figuras folclóricas para deputado. A diferença é que estamos falando do executivo. Executivo não deveria caber esse tipo de personagem. No executivo, a pessoa que foi eleita, ela não vai ficar debatendo, não adianta ela ficar lacrando. O executivo, o chefe do executivo tem que formar o seu secretariado, terá responsabilidades a cumprir. É só a gente olhar o exemplo do governador Tarcísio. Temos algum Tarcísio de Freitas entre esses aí? Uma boa pergunta a ser respondida. Tá certo, a gente vai seguir monitorando a movimentação dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.